Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta bem útil da biblioteca Pandas em Python, a função cut. A ideia é entender como pegar aqueles dados numéricos e organizar em categorias, sabe? A gente deu uma olhada na documentação oficial, alguns guias práticos. Olá, é isso aí. Basicamente, o Pandas Cut serve para transformar dados contínuos, pensa em idade, preço, tempo de execução de alguma coisa, e agrupar em categorias discretas, que a gente chama de bins ou faixas. Ah, os bins. Isso. Isso ajuda muito na análise, sabe? Simplifica, melhora a visualização e, é importante, prepara os dados para alguns modelos de machine learning que gostam mais de categorias. É um passo bem comum no pré-processamento. Legal. Essa ideia de bins parece intuitiva, né? Tipo umas caixinhas para organizar os números. Mas como que o cut faz isso na prática? A gente manda nas caixinhas? Exatamente, a gente precisa dar para a função basicamente duas coisas. Os dados em si, normalmente uma coluna, uma series do Pandas, e como a gente quer criar essas caixinhas. Aí tem duas formas principais. Ou a gente define os limites exatos de cada bin, tipo, notas de 0 até 60, depois de 61 até 80 e 81 a 100. Bem específico. Entendi, eu defino as fronteiras. Isso. Ou a gente pode só pedir um número de bins. Tipo, olha, Pandas, divide isso aqui em 3 bins para mim. E aí ele tenta criar bins de largura igual. Ah, largura igual? Isso significa que o tamanho do intervalo de valores, tipo de 0 a 10, 10 a 20, é o mesmo para cada bin? Isso mesmo. Se seus dados vão, sei lá, de 1 a 100 e você pede bins igual a 5, ele vai calcular 5 intervalos com mais ou menos 20 de amplitude cada um. 20, 20, 40, etc., dependendo de como ele lida com os limites. Mas, um ponto importante. Largura igual não garante que vai ter a mesma quantidade de dados em cada bin. Ah, não. Não! Imagina uma distribuição normal, aquela curva de sino. O bin que pega o meio da curva vai ter muito mais dados que os bins das pontas, mesmo todos tendo a mesma largura de valores. Faz sentido. Nossa, isso é importante de saber. E dá para deixar esses bins mais amigáveis. Em vez de ficar tipo 60, 80, que é meio técnico, eu posso chamar de médio, por exemplo. Com certeza. Para isso tem o parâmetro labels. Você passa uma lista com os nomes que você quer dar para cada bin na ordem, tipo labels igual baixo, médio, alto. Ah, que ótimo. Fica bem mais fácil de ler e de usar depois, né? Para fazer um gráfico, um relatório. Já vi usarem para tempo de resposta. Rápido, médio, lento. Bem útil. Legal. Então, o cut foca nos valores para definir os limites. Seja por largura igual, seja porque eu disse exatamente onde cortar. Mas e se o meu objetivo for justamente ter mais ou menos a mesma quantidade de itens em cada grupo? Tipo, dividir a turma em 3 grupos de tamanho parecido. O cut faz isso? Boa pergunta. Para esse caso, o cut normal, que divide por valor, pode não ser o ideal, justamente pelo que a gente falou da distribuição dos dados. Para isso, existe um primo dele, o Qcut. O Q vem de quantil, de quantil. Qcut. Isso. O Qcut ajusta os limites dos bins não para terem a mesma largura, mas para terem aproximadamente a mesma quantidade de dados dentro deles. Ele olha a distribuição e corta nos quantis. Ah, entendi. Então são duas abordagens diferentes. Cut para intervalos de valores iguais ou definidos e Qcut para quantidades de itens parecidas por bin. Show! E quando que usar o cut normal, definindo os limites na mão, seria a melhor escolha, mesmo sabendo que as quantidades podem ficar desiguais? Pense em faixas etárias. É um exemplo clássico. A gente costuma definir faixas como 0 a 18 anos, 19 a 30, 31 a 50, mais de 50, né? Sim, claro. Essas faixas não são definidas para ter o mesmo número de pessoas em cada uma. Elas têm um significado social, biológico, sei lá. São fases da vida. Para esses casos, o cut é perfeito. Você passa a lista de limites exatos que fazem sentido para o seu problema. Bins igual 0, 18, 30, 50, 100, por exemplo. O foco é no significado do intervalo.
Perfeito, faz todo sentido prático. Mas essa ideia de agrupar dados simplifica, mas também a gente perde informação, né? Tem alguma armadilha aí? Quais cuidados a gente precisa ter ao usar o cut? Tem sim, bem lembrado. O primeiro cuidado é justamente esse, a perda de informação. Agrupar é sempre uma forma de resumir, então você perde a granularidade original. Se agrupar idades de 10 em 10 anos, perde a idade exata, tem que achar um equilíbrio. Ok, o balanço. Segundo, tipo de dado. O cut é para números. Tentar usar em texto, tipo categorizar a coluna cargo com cut, vai dar erro na certa. Certo. Terceiro, bins vazios. Às vezes, se você define os limites manualmente, bins igual a 0, 10, 20, 100, e nenhum dado cai entre 10 e 20, por exemplo, esse bin pode simplesmente desaparecer se você for contar os itens depois, value counts. Uma dica que as fontes dão é usar reindex depois da contagem, para forçar que todas as categorias definidas apareçam, mesmo que a contagem seja 0. Ajuda a manter a consistência. Boa dica. E por último, mas super importante, os limites dos intervalos. Tem 2 parâmetros chatinhos aí, right e include lowest. O padrão right igual a true faz o intervalo ser aberto à esquerda e fechado à direita, tipo 10, 20. O 20 entra, o 10 não. Se você mudar para right igual a false, inverte, 10, 20. E o include lowest igual a true garante que o valor mínimo dos seus dados seja incluído no primeiro bin. Precisa prestar atenção nisso para garantir que todos os seus dados caiam onde você espera. Um errinho aí pode deixar dados de fora ou no bin errado. Uau, detalhes cruciais mesmo. Beleza. Então, resumindo a ópera, pandas.cut é essa ferramenta poderosa para a gente fatiar dados numéricos em categorias que façam sentido, seja por valor, por tamanho de intervalo. Ou usando o QCut para dividir por quantidade. Isso. Ótimo para simplificar e preparar os dados para as próximas etapas. Com certeza. Transforma o contínuo em algo mais gerenciável, mais interpretável. A chave é escolher a estratégia certa. Cut com largura igual, cut com limites específicos ou QCut dependendo do que você quer analisar. Não tem bala de prata. E para a galera que está começando a brincar com isso, qual seria uma reflexão final, algo para se pensar? Uma coisa interessante é pensar em como o binning interage com os outliers, aqueles valores muito fora da curva. Colocar um valor muito alto ou muito baixo num bin junto com outros pontos, isso está mascarando o impacto dele ou está agrupando ele de forma útil baseado nos intervalos que você definiu? Por exemplo, um outlier pode distorcer totalmente os limites se você pedir bins de largura igual. Ou se você definiu os bins manualmente, será que um bin não está escondendo uma anomalia importante lá dentro? Então, a dica é: experimentem. Tentem diferentes números de bins, diferentes limites, comparem o resultado do cut com o do QCut no mesmo conjunto de dados. Às vezes, mudar a forma de agrupar revela padrões que você não tinha visto antes. Excelente ponto. Experimentar é a chave. Deixe suas dúvidas nos comentários.